8 nações são instadas a se preparar para a revelação da Virgem Maria. Saudações, queridos amigos, e bem-vindos de volta ao nosso canal. É uma alegria tê-los conosco hoje, e oramos para que seu dia seja repleto da paz de Cristo. Se ainda não o fez, reserve um momento para se inscrever em nosso canal e fique conectado conosco enquanto compartilhamos mensagens vitais sobre os tempos em que vivemos. Convidamos você a viajar conosco por este vídeo, que lhe trará uma visão profunda da mensagem urgente que a Virgem Maria entregou ao mundo, particularmente a 8 nações. A profecia que começou com as aparições da Virgem Maria em Medjugorje em 1981 teve grandes repercussões mundiais, especialmente para 8 nações-chave: Estados Unidos, Rússia, China, Brasil, França, Índia, Itália e Japão. Esses países, embora sejam atores poderosos no cenário mundial, foram escolhidos para uma preparação espiritual urgente. A Virgem Maria alertou que eles enfrentarão uma tremenda adversidade, tanto natural quanto causada pelo homem, que poderia potencialmente alterar o curso da história. O ponto crucial de sua mensagem é claro: é imperativo que todas as nações adotem a conversão espiritual, a oração e a fé para mitigar as provações que estão por vir. Essas lições, embora tenham décadas, são mais relevantes agora do que nunca. As palavras da Virgem Maria ecoam por todo o mundo, nos incitando a enfrentar os desafios que enfrentamos em um nível moral e espiritual antes que seja tarde demais. Este chamado para a mudança fala sobre a raiz da agitação global, onde desastres naturais, convulsões políticas e um declínio geral nos valores morais deixaram muitos em perigo espiritual. A crise espiritual e o impacto global. No coração das aparições de Medjugorje, 6 jovens visionários começaram a ver a Virgem Maria em uma montanha no que antes era a Iugoslávia, agora Bósnia e Herzegovina. Desde então, Medjugorje se tornou um importante local de peregrinação, atraindo milhões em busca de respostas, cura e esperança. As mensagens da Virgem permaneceram consistentes ao longo dos anos, pedindo um retorno à oração, fé e arrependimento como um meio de prevenir as piores consequências do declínio moral da humanidade. Essas mensagens não são apenas para as 8 nações mencionadas, mas para o mundo inteiro. A mensagem de esperança da Virgem Maria é clara, e a fé é a chave para superar os desafios que temos pela frente. Mas a mensagem também é de urgência. A crise espiritual que estamos enfrentando não é apenas uma questão isolada, é um fenômeno global que afeta todas as nações e indivíduos. Estamos testemunhando as consequências do distanciamento generalizado dos valores espirituais, à medida que a agitação política e social varre o mundo. Em suas mensagens, a Virgem Maria alerta sobre catástrofes naturais, terremotos, inundações e tempestades, que estão se tornando mais frequentes e devastadoras. Esses sinais, embora alarmantes, não têm a intenção de nos assustar, mas de nos acordar. Eles servem como um chamado à ação, lembrando-nos de que a desordem física e moral que vemos no mundo é o resultado de um colapso espiritual mais profundo. Suas palavras nos incitam a restaurar o equilíbrio por meio da oração e do arrependimento. Somente por meio de um retorno coletivo aos caminhos de Deus podemos esperar aliviar o sofrimento e a destruição que, de outra forma, podem nos sobrevir. Um efeito cascata global. A profecia e seus avisos vão muito além das 8 nações. Embora esses países sejam destacados por uma necessidade particular de preparação espiritual, as consequências de suas escolhas espirituais e morais terão efeitos cascata que se estenderão por todo o mundo. A turbulência em nações como Estados Unidos, Rússia e China pode desencadear uma reação em cadeia que impactará o resto da humanidade. Esses países têm o poder de moldar eventos globais, e suas ações contribuirão para a cura global ou para mais turbulência. A mensagem da Virgem Maria não é apenas sobre a salvação individual, é sobre o destino do mundo.
Seu aviso enfatiza a interconexão da humanidade. À medida que as nações lutam com conflitos internos, desastres naturais e instabilidade política, elas não estão afetando apenas seu próprio futuro, mas o futuro de todo o planeta. A interconexão global em que vivemos hoje significa que as consequências dessas provações afetarão todas as nações, direta ou indiretamente. O que devemos fazer? A Virgem Maria pede que a oração seja a base de nossa resposta a essas crises iminentes. Somos instados a nos apegar ao rosário, pois é uma arma poderosa contra as forças das trevas. A oração, especialmente em famílias e comunidades, é o caminho a seguir. A orientação da Virgem Maria é clara e devemos nos preparar espiritualmente por meio do arrependimento, da oração e de um compromisso renovado com a fé em Deus. Não se trata apenas de salvação pessoal. A Virgem Maria pede uma renovação espiritual global, um retorno aos valores essenciais de fé, esperança e amor. Em cada lar, em cada igreja, em cada coração, há um chamado à ação. O tempo de complacência já passou. A urgência das palavras da Virgem Maria nos acena para um relacionamento mais profundo com Deus. Conclusão: o aviso é urgente, mas há esperança. Enquanto nos preparamos para as provações que estão por vir, lembremo-nos de que não estamos sozinhos. A amorosa intercessão da Virgem Maria está conosco, e o poder da oração será nosso refúgio. A mensagem é clara: fé, oração e arrependimento são as chaves para navegar na tempestade que se aproxima. Vamos atender ao seu chamado e ser a luz neste mundo escuro. Juntos, por meio da força de nossa fé compartilhada, podemos mudar o curso da história. Obrigado por se juntar a nós hoje. Gostaríamos muito de ouvir seus pensamentos sobre esta importante mensagem. Por favor, compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais atualizações e percepções espirituais. Que Deus o abençoe e o mantenha em sua paz. Nestes tempos de crescentes tensões, agitação política e instabilidade econômica, a urgência das mensagens de Medjugorje nunca foi tão evidente. Em todo o mundo, as nações estão lutando com conflitos internos, alianças mutáveis e divisões crescentes entre países poderosos, tudo isso contribuindo para uma sensação de incerteza e medo. À medida que esses desafios se intensificam, o chamado para a preparação espiritual e unidade na fé se torna ainda mais urgente. A mensagem da Virgem Maria, que ressoa profundamente através das profecias de Medjugorje, nos lembra que os problemas do mundo não são apenas políticos, econômicos ou físicos, mas de natureza espiritual. E é essa crise espiritual que requer nossa atenção imediata. As 8 nações destacadas nas revelações de Medjugorje, Estados Unidos, Rússia, China, Brasil, França, Índia, Itália e Japão, não são apenas potências na política e economia globais, mas também são críticas para moldar o curso do futuro da humanidade. Suas ações, ou inações, diante desse chamado espiritual podem determinar se navegaremos na tempestade que se aproxima com paz ou enfrentaremos consequências catastróficas. Essas nações influenciam o cenário político, o clima cultural e a estabilidade econômica do mundo de maneiras profundas. As escolhas que eles fizerem agora desempenharão um papel fundamental para evitar ou intensificar as crises que já estão se formando. A mensagem da Virgem Maria, no entanto, não é apenas sobre as ações dos líderes dessas nações. É um chamado a todas as pessoas, tanto nesses países quanto no mundo todo, para abraçar uma renovação espiritual mais profunda. Os ensinamentos enfatizam que os desafios do nosso tempo, os desastres naturais, colapso econômico e agitação política, não são meramente sinais de infortúnio aleatório, mas são sintomas de uma divisão espiritual mais profunda.
A Virgem Maria nos chama para reconstruir nossas vidas espirituais, nos arrepender e nos voltar para Deus, ou então podemos enfrentar as consequências dessas divisões, sofrimento, instabilidade e desolação espiritual. Uma das ferramentas mais poderosas para a renovação espiritual, de acordo com Medjugorje, é o Rosário. Esta oração católica tradicional não é apenas um ritual, é um meio profundo de proteção divina, uma arma que pode nos proteger do mal e nos aproximar de Deus. A Virgem Maria, por meio de suas mensagens, nos convida a nos apegar ao Rosário como uma fonte de força e cura. É por meio da recitação diária do Rosário que podemos invocar a intercessão da Virgem, proteger-nos dos perigos espirituais e promover um relacionamento mais profundo com Cristo. O Rosário não é um símbolo passivo, é uma arma ativa na batalha espiritual pela paz e salvação. Mas os ensinamentos de Medjugorje vão além da oração pessoal. Eles enfatizam a importância da oração coletiva e da unidade espiritual. Não basta rezar sozinho, somos chamados a nos unir na fé, a apoiar uns aos outros em nossa jornada em direção à renovação espiritual. Os problemas do mundo não podem ser resolvidos apenas por esforços individuais. Somos chamados a viver nossa fé de maneiras práticas, ajudando os necessitados, trabalhando pela paz e defendendo a justiça. Essas ações não são meramente caridosas, são o fruto da verdadeira conversão espiritual. Elas demonstram nosso comprometimento em viver como Cristo nos ensinou, por meio do amor, do serviço e do autossacrifício. Além disso, as profecias de Medjugorje convocam cada um de nós, não apenas líderes políticos ou religiosos, a ser agentes de mudança. Somos todos responsáveis pela direção espiritual de nossas comunidades, por extensão, do mundo. Cada ato de gentileza, cada oração oferecida em unidade e cada passo dado em direção à justiça contribui para a cura de um mundo quebrado. Todos, da criança mais nova ao mais velho, têm um papel a desempenhar nessa grande transformação. Ao viver como verdadeiras testemunhas de Cristo, podemos ajudar a mudar o equilíbrio espiritual, trazendo luz para a escuridão e guiando o mundo em direção à paz. Para as 8 nações especificamente, o momento de agir é agora. Os avisos da Virgem Maria são claros, e sem renovação espiritual, esses países enfrentarão consequências graves. A turbulência política e econômica que se desenrola atualmente é apenas o começo. A menos que essas nações atendam ao chamado à oração e ao arrependimento, elas correm o risco de mais divisão, violência e sofrimento. No entanto, há esperança. As mensagens da Virgem Maria nos oferecem um caminho a seguir por meio da fé, oração e ação. Não é tarde demais para essas nações se voltarem para Deus, abraçarem o poder transformador da oração e reconstruírem seus alicerces espirituais. O Rosário, os sacramentos e o chamado para viver os ensinamentos de Cristo são as chaves para navegar na tempestade. Enquanto enfrentamos esses tempos incertos, levemos a mensagem da Virgem Maria a sério. Não sucumbamos ao desespero, mas abracemos a esperança e a paz que só podem ser encontradas por meio da oração e da renovação espiritual. As crises que enfrentamos não são apenas físicas ou políticas, se elas são espirituais. E somente abordando os males espirituais do nosso mundo podemos esperar superar o caos e reconstruir um mundo centrado na fé, no amor e no serviço a Deus. Agora, mais do que nunca, precisamos permanecer unidos na fé, orar fervorosamente pela cura do nosso mundo e confiar na proteção e intercessão da Virgem Maria. Sejamos os agentes de mudança de que o mundo precisa desesperadamente, vivendo nossa fé com ousadia, orando com sinceridade e agindo com amor. Só então podemos esperar evitar o sofrimento que está por vir e inaugurar uma nova era de paz e renovação espiritual.
A mensagem da Virgem Maria e a profecia associada a ela carregam um poderoso lembrete da necessidade urgente de despertar espiritual, tanto em nível individual quanto coletivo. Nações que detêm influência significativa no cenário global são chamadas a liderar pelo exemplo, abraçando valores morais e espirituais e promovendo a compaixão. A profecia adverte que se as pessoas escolherem o caminho da conversão e da compaixão, a gravidade dos eventos previstos pode ser mitigada. No entanto, se persistirem em ignorar a dimensão espiritual da vida, as consequências serão de longo alcance e profundamente dolorosas, afetando milhões ao redor do mundo. Apesar do tom ameaçador da profecia, há uma mensagem de misericórdia tecida por toda parte. Os avisos da Virgem Maria não têm a intenção de incitar o medo, mas sim de chamar a humanidade ao arrependimento e à transformação. O convite para retornar aos valores espirituais é uma chance de mudar o curso do sofrimento iminente. Ele enfatiza que, por meio da conversão sincera e do verdadeiro arrependimento, a gravidade dos desafios futuros pode ser diminuída e um relacionamento renovado com Deus pode começar. A profecia encoraja os leitores a ver essas dificuldades futuras não apenas como um período de sofrimento, mas como um processo de purificação espiritual. Essa purificação pode levar a uma fé mais profunda e a uma conexão mais próxima com Deus, trazendo, em última análise, um renovado senso de propósito para indivíduos e comunidades. Mesmo diante da adversidade, os fiéis são instados a permanecerem esperançosos, confiando que a assistência divina está disponível para todos que a buscam de coração aberto. A profecia de Medjugorje fornece etapas claras para a preparação, começando com a oração regular, especialmente a recitação do Rosário, bem como a realização de boas ações e a promoção de uma conversão sincera do coração. Os indivíduos são chamados a refletir sobre suas vidas, buscar perdão por erros passados e fazer as pazes sempre que possível. Em uma escala maior, a mensagem pede que as comunidades fortaleçam seus laços por meio de práticas espirituais compartilhadas e que as nações implementem políticas baseadas em ética, compaixão e integridade espiritual. Este não é apenas um chamado para a sobrevivência, mas um convite para construir um mundo mais compassivo e resiliente que se alinhe com o plano divino de Deus. Uma mudança de paradigma está em andamento, e as escolhas feitas hoje moldarão se o futuro será de desespero ou esperança. A mensagem da Virgem Maria é clara e ainda há tempo para transformar a história por meio do arrependimento, oração e ação coletiva. A profecia serve como um poderoso lembrete de que a humanidade ainda detém poder sobre seu futuro. Ao abordar as crises morais e espirituais do presente, há uma chance de evitar, ou pelo menos reduzir, a gravidade dos desafios vindouros. A mensagem de Medjugorje para as nações e para todas as pessoas é um chamado para a renovação espiritual, gentileza e retorno à fé. Com a misericórdia divina nos guiando, há a esperança de que a luz supere a escuridão, e a humanidade possa emergir mais forte, mais unificada e mais consciente espiritualmente. Obrigado por se juntar a mim nesta importante jornada de reflexão e preparação. Seu engajamento e participação nesta discussão são inestimáveis. Vamos continuar a orar, refletir e agir com fé e compaixão, confiando que juntos podemos fazer uma diferença significativa no mundo.